Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de questões de provas de concurso e a gente vai continuar com o segundo texto daquela prova da ESAF para oficial de chancelaria lá de 2002. A gente já resolveu o texto número 1, colocar o link aqui dessa resolução para vocês, e a gente vai fazer agora o texto 2. Vamos lá então. Então pessoal, vamos lá resolver o segundo texto da prova para oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, prova feita pela ESAF em 2002, tá? Para resolver, para fazer esse vídeo, a gente vai seguir aquele conceito que a gente já tinha conversado em vídeos anteriores, que é, primeiro, né, sempre olhar para a questão, depois você vai para o texto, tá? E a gente vai focar 3 vertentes. Uma de um aluno que não sabe nada de inglês, então ele vai sempre chutar. Lembrando que para essa pessoa que sempre vai chutar, também não é muito interessante perder muito tempo analisando uma questão, né? E ficar buscando dicas no texto todo, né? Então, para fazer uma questão, se a pessoa não sabe nada, para fazer uma questão a pessoa vai demorar 5 minutos, para fazer outra questão vai demorar 5 minutos, para fazer outra questão vai demorar 5 minutos, o chute já perdeu toda a sua eficácia, né? Então, daí nesse caso, eu até consideraria chuta tudo da mesma letra, né? Agora, quando o chute dá para poder fazer rapidamente, analisando rapidamente a questão ali, mesmo sem saber nada de inglês, daí vale a pena pensar nesse chute técnico, que eu chamei de chute técnico. Depois do chute técnico, antes de ler o texto, eu vou para a lógica, então eu vou olhar a questão e vou tentar definir todas as alternativas pela lógica. E por fim, eu vou olhar para a questão e olhar para o texto também, tentar descobrir no texto a resposta da questão. Então, essas 3 formas de resolver a questão serão colocadas nas questões que a gente vai ver aqui, tá? Então vamos lá. Esse texto, ele era um texto com 5 questões, com relação ao ao texto anterior. O texto 1, ele é um texto mais longo e um pouco mais complexo. Porém, ele continua sendo, ele é mais longo do que o anterior, mas continua sendo pequenininho, tá? Então, daria para poder ler tudo para responder as perguntas. Mais complexo do que o anterior, porém, ainda dá para poder, tirando uma palavrinha ou outra ali no meio do texto, ele dá muito bem para resolver ali bem a questão, tá? Vamos para a primeira, né? Então eu tenho, é sempre interessante ler o título do texto, pelo menos, né? Western Europe. E aí a questão. The text refers to Brazil's diplomatic action as restricted, reactionary, objectionable, effective, biased. Vamos lá para o chute técnico. Para o chute técnico dessa questão ela é complicada, porque ela trabalha com adjetivos, com palavras, vocabulário. Então provavelmente eu vou buscar aqui no texto Brazil's diplomatic action, e eu vou ter aqui diplomatic action of Brazil, mas qualquer outra palavra que eu tenha aqui no meio, para minha resposta, ela vai ser um sinônimo. Então, para aquele que não conhece nada de inglês, ele já vira um tormento isso daí, tá? Então não tem muito o que fazer ali, tem que tomar até cuidado com os falsos cognatos. Mas vamos lá, o que daria para poder fazer? Então, já que eu não conseguiria, né? Eu consigo, de repente, fazer uma relação com alguma coisa em português, mas tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu não fale nada de inglês, então eu falo tudo errado, né? Então eu vou ler esse daqui como restricted. Pô, restricted, de repente eu consigo chegar à palavra restrita, é bem parecida. Reactionary. Pô, de repente eu consigo chegar na palavra reacionária. Objectionable. De repente eu consigo fazer, se eu tirar esse nable no final, eu chego à palavra
objection, que eu posso fazer referência à objeção, effective, efetiva, e biased, que eu vou ser sincero em falar que eu também não conhecia essa palavra em inglês, ou se conhecia, eu não consegui fazer nenhuma relação aqui com sinônimo nenhum. Biased, eu poderia, se eu não sei nada de inglês, de repente fazer uma conexão com baseada, né? Mas daí seria um problema, tá? Daí, com base nisso daqui, eu poderia até chegar a tentar fazer um chute assim, ó, por exemplo, restrita, ação restrita, reacionária, com objeção ou efetiva, né? Então, pelo chute técnico, até poderia, com base nisso daí, chegar à letra D. E pela lógica, the text refers to Brazil's diplomatic action as restricted, adjetivo negativo. Reactionary, ele é um adjetivo negativo ou não? Né? Uma ação reacionária, ela pode ter uma conotação negativa ou positiva. Então ela fica na dúvida aqui. Objectionable, ele é um adjetivo negativo, effective positivo, legal, bem bacana. E biased, pela lógica, eu não sei, tá? Então, pela lógica, fica perigoso, mas eu chutaria a letra D. Por que perigoso? Porque eu não conheço a letra E, tá? Então, eu teria que olhar para o meu texto. Então, com base no texto, eu teria important results grew out of the diplomatic action of Brazil. Important results grew out of these. Então, isso daqui, ele está querendo dizer que a ação diplomática do Brasil fez com que importantes resultados surgissem. Ou seja, é uma ação efetiva. Daí eu poderia, com mais certeza, jogar a letra D, tá? Mesmo sem saber o que significa biased. Vamos lá, alguns problemas. Quando eu estava fazendo essa questão, eu olhei aqui, porque se lê rápido, né? Objectionable. E eu simplesmente li objective. Eu, caramba, objective ou effective? Qual seria a resposta correta? Porque daí eu teria duas, pela lógica, bons adjetivos, né? Daí depois eu estava lendo com mais, eu falei, objectionable, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, até quando a gente está lendo, porque a gente pode ser enganado ali por nós mesmos, né? Então vamos lá. Objectionable, unpleasant, and unpleasant, and likely to offend people. Então é uma coisa ofensiva. Usage, an objectionable idea. Translation, ofensivo. Biased, que era o que eu tive problema. Unfairly preferring someone or something over another. Usage, biased attitudes. Translation, tendencioso. Então a biased attitude, né? Uma atitude tendenciosa. Bacana, vamos lá para a próxima questão. According to the text, the creation of the Mercosur inspired other models of integration, was inspired by another model of integration, inspired the creation of the European Union, had inspired other models of integration, might have inspired the creation of European Union. Então, pelo chute técnico, aí eu teria de novo um problema. Porque eu precisaria entender um pouco da gramática também. Veja que, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero ver pela palavra, né? Então vamos lá, chute técnico, né? Inspired, 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 inspired. Então todas elas têm inspired. Models of integration, model of integration, models of integration. 3 com essa mesma sentença. E creation of the European Union, creation of the European Union. E 2 com a outra. Qual delas eu vou chutar? Não tem muita situação. E o que vai me fazer responder corretamente seria o quê? A parte de gramática dela, né? Então, pelo chute técnico, esquece. Vai ter que chutar mesmo. Pela lógica. Vamos lá. Eu estou falando de The Creation of Mercosur, né? Daí ele coloca Inspired, um monte de coisa, Models of Integration or Inspired the Creation of European Union.
Se eu olhar pela lógica e souber, né, que primeiro surgiu a União Europeia para depois surgiu o Mercosul, isso daí é um fato que muitos sabemos, né? As pessoas sabem aí, né? Então, pela lógica, eu sei que primeiro foi a União Europeia e depois o Mercosul. Então, se alguém inspirou alguém, a União Europeia que inspirou o Mercosul, ou o Mercosul foi inspirado na União Europeia. O inverso não pode ser correto. Então, a letra C é impossível. Inspire the creation of European Union. Impossível, porque primeiro surgiu a União Europeia. E esse aqui, might have inspired the creation of European Union, também é impossível, porque a União Europeia também surgiu primeiro. Se eu verificar pelo lado de outros modelos de integração, eu consigo colocar o Mercosul no meio, né? Então, antes do Mercosul surgiram alguns modelos de integração, como a União Europeia, mas depois surgiram outros também, outros modelos de integração. Surgiram pela Mercosul. E o Mercosul pode ter sido, pode ter influenciado a criação desses outros modelos de integração. Normal. Então, assim, se eu olhar para a letra D, had inspired other models of integration. A gramática é estranha. Depois eu vou colocar por quê, tá? Mas a gramática é estranha, o que torna a situação ali da letra D errada, tá? Eu poderia ter a letra A e a letra B. Inspired, então o Mercosul, inspired other models of integration, é possível. Eu acho até que aconteceu. Was inspired by another model of integration. Também é possível e pode ter sido acontecido com a União Europeia, por exemplo. Então seriam duas alternativas corretas? Não. Porque according to the text. Então, de acordo com o texto, ou seja, o que o texto está te falando. Né? Daí eu coloco aqui, eu olho para o título do texto e eu vejo Western Europe. O Western Europe é a União Europeia. Então eu estou me referindo à União Europeia. Tá? Então, pela lógica, eu poderia ter A e B. Pela lógica, de acordo com o texto, eu não poderia mais ter A e B. Eu teria que verificar e jogar para a letra B. Por quê? Porque eu estou me referindo à União Europeia, à Western Europe. E com referência à União Europeia, o Mercosul foi inspirado pela União Europeia. O Mercosul foi inspirado por um outro modelo de integração. Was inspired by another model of integration. Então, de acordo com o texto, pela lógica, a resposta seria a letra B, ok? E com a leitura do texto? Eu tenho aqui, with the European Union, blá, 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 whose success inspired the creation of Mercosul. Então, the European Union inspired the creation of Mercosul. Mercosul was inspired by another model of integration, which is the European Union. Vamos lá para os problemas? The creation of Mercosul had inspired other models of integration. Gramática estranha. Por quê? Porque aqui had inspired é past perfect. Past perfect é o passado do passado. É uma ação passada em referência a um tempo passado. Esse tempo passado não é colocado na minha questão. Porém, eu posso colocar um elemento referente ao passado. E esse elemento é o Mercosul. Porém, o Mercosul não é passado. O Mercosul é presente. Eu vivo o Mercosul hoje. Então eu não poderia usar o past perfect para me referir ao Mercosul. Então essa letra D, né, had inspired, ela se torna incorreta pela gramática que é colocada ali de uma forma muito bacana. Vamos para a próxima questão. According to the author, Brazil's relations with Western Europe are likely to be interrupted, on the verge of becoming a priority, considered important and relevant, prone to diplomatic misunderstandings, about to become a priority. Vamos lá para o chute técnico?
de novo, né, ele é vocabulário. Então, o chute, bom, bem, qualquer chute técnico ele é difícil de qualquer maneira, né? Então, buscar elementos ali no texto e na própria questão. Eu consigo entender que Brasil é Brasil. Relations, eu consigo relations, relações. Eu leio aqui a alternativa A, eu coloco interrupted, interrompida. On the verge of becoming a priority. Prioridade. E esse mesmo prioridade vai estar aqui, né? Important, importante. Relevante. Então eu consigo tirar algumas palavras das alternativas e eu consigo meio que pensar sobre elas. Por exemplo, a relação Brasil, relações com Europa. Interrompida, uma prioridade legal. Importante, relevante e prioridade. Daí, no meu chute técnico, olha que interessante, olha o perigo do chute técnico também, né? Eu ia imaginar, prioridade aqui e prioridade aqui é uma das duas, né? Então eu vou chutar entre uma das duas. Daí eu estaria chutando errado, a gente vai ver depois. Mas assim, por quê? Porque prioridade é um adjetivo positivo. Importante e relevante é um adjetivo positivo também. E prioridade é positivo. Então seriam 3 possibilidades de chute. Né? Pensando no chute técnico. 3 possibilidades de chute. Mas como eu tenho 2 alternativas com a mesma possibilidade, com o mesmo adjetivo, eu chutaria entre uma das duas. E eu iria errar pelo chute técnico, né? Vamos lá pela lógica. Ah, tá. Eu estou colocando aqui, né? Vamos lá pela lógica agora. Likely to be interrupted. Impossível. Negativo. É uma situação que não é bacana aqui para o texto. On the verge of becoming a priority. É uma situação positiva. Consider important relevant. Também uma situação positiva. Prone to diplomatic misunderstandings. Situação negativa. About to becoming a priority. Positivo. Então, pela lógica, eu teria 3 situações positivas e 2 negativas. Como é preciso ali uma diplomacia, né, texto, então, por exemplo, o texto nunca vai falar mal a gente já conversou sobre isso, né, nunca vai falar mal da instituição que está fazendo a prova. Então eu colocaria um adjetivo negativo ali para fazer a minha questão. Então eu não colocaria nem A nem a D, pela lógica, tá? Analisando agora B, C e D, eu colocaria lá on the verge of becoming priority. About to become priority. A letra B é igual à letra E. E a letra B, a letra E é igual à letra B. Então, se eu sinalizasse, se a resposta da questão fosse B, a E também seria e a questão seria anulada. Se a resposta fosse a E, a B também seria e a questão seria anulada. Então, o que eu tenho, pela lógica, é a resposta C, tá? Vamos ver... então, pela lógica, né? É o que eu tenho aí. Vamos ver agora, com base no texto, né? Relations with Western Europe, one of the priorities of Brazilian foreign policy. Então ele coloca aqui, isso daqui é bem interessante, porque isso daqui fala que as relações com a Europa do Oeste, né, já é uma prioridade. Então ela não vai se tornar, como está colocando aqui a letra B, on the verge of becoming, ou como está colocando a letra D, E, about to become. Não, ela já é uma prioridade. Então a letra B e a letra E estariam erradas e eu colocaria aqui consider important and relevant. Então assim, pelo texto, letra B e E são erradas. Então eu teria considered important and relevant, tá? Vamos ver alguns problemas que eu tenho aqui. On the verge of doing something. At the point when something is about to happen. Usage. To be on the verge of doing something.
He is on the verge of losing his job. Translation, a um passo de, né? I'm on the verge of... ok, that's a good example. Esse daí foi um bom exemplo. I'm on the verge of losing my job. Né? Eu estou a um passo de perder o meu emprego. To be prone. Likely to be something... desculpa. To be prone. Likely to do something or suffer from something. Especially something bad or harmful. Usage. To be prone to something. Então, assim, old people are prone to COVID-19. Translation, ser ou estar propenso a algo. Então, os mais idosos estão propensos a contrair a COVID-19, por exemplo, né? Então, they are prone to COVID-19. Misunderstanding, a problem caused by someone not understanding a question, situation, or instruction correctly. Usage. Today, I had a misunderstanding with my boss. Isso aqui é da sentença passada, tá? Vou arrancar isso aqui fora aqui. Translation, mal entendido. É interessante aqui, vou dar uma explicaçãozinha rapidinha. Toda vez que você tem esse miss na frente, toda vez não, né? Deve ter alguma exceção aí. Mas assim, a maioria das vezes que você tem esse miss na frente de uma palavra, ele quer dizer que é essa palavra ao contrário. Então, misunderstanding. To misunderstand, entender errado. To misplace, place é colocar, né? To misplace, colocar no lugar errado. E aí vai. Então esse mis aí na frente de uma palavrinha, ela leva a situação contrária ao que essa palavra está falando, ok? Então vamos lá para a próxima questão aqui. The text refers to the bond between Brazil and Western Europe as being historical, technological, feasible, recent. Rapaz, isso aqui está complicado, porque pelo chute técnico ele é puramente vocabulário. E, daí ele coloca lá feasible, vocabulário. Eu sou meio contra a colocar questões sobre vocabulário numa prova, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Foi colocado. Então, pelo chute técnico, não dá muito pra fazer, não, porque é vocabulário. Você consegue, talvez, fazer algum link se você buscasse aqui no texto de uma forma muito sistemática, que demoraria ali muito tempo, chegar a uma relação do tipo relations with Western Europe e achar a palavra aqui history no meio. Daí você pode até fazer uma relação history com historical e chegar aqui a letra A. Você consegue, pelo chute técnico, historical, histórico, tecnológico, recente, e os outros dois adjetivos colocados aqui, eles são impossíveis de fazer qualquer relação. Então, pelo chute técnico está bem complicado. Pela lógica, também não dá para fazer muita coisa. Por quê? Porque eu tenho dois adjetivos aqui que eu não entendo nada ali do que eles estão falando, né? Historical é um adjetivo bacana. Então, assim, the bond, né? A união, a junção entre Brasil e Western Europe é uma junção histórica, legal. É uma junção tecnológica, legal. Feasible, não sei. Feasible, não sei. E recent, isso é impossível. Porque a relação entre Brasil e Europa não é uma coisa recente, né? O Brasil foi colonizado por Portugal desde 1500. E isso não é recente. Então a letra E não é uma possibilidade. Vamos então agora analisar a questão com base na leitura do texto, tá? A gente já viu que pelo chute técnico foi complicado, pela lógica, por causa daqueles dois adjetivos, também foram complicados, também foi complicado. Vamos agora então pela base na leitura do texto, né? Eu tenho aqui, the text refers to the bond between Brazil and Western Europe as being. Então, relations with Western Europe, Brasil,
are characterized by an unusual combination of foundations, a common history. Pô, eu acho que aqui, só de cair aqui, eu já sei que o texto se refere à ligação entre Brasil e Europa como histórico. Daí eu já vou direto ali para a letra A. Então, pela leitura do texto, graças a Deus, ele me joga aqui esse history para eu responder a letra A aqui. Porque se não jogasse, putz, como é que eu... Daí eu ficaria meio complicado aqui com esse feeble ou feasible, né? Vamos ver lá, então, os problemas. Feeble, tive problema. Extremely weak, usage. His voice sounded feeble and far away. Então, alguma coisa fraca, alguma coisa... Né? Feasible, a plan, idea or method that is feasible, is possible and is likely to work. Possible seria um sinônimo. Usage. It's not feasible to test everybody for COVID-19. Translation. Factível, viável. Né? Então, o texto se refere ao link entre Brasil e Europa como fraco. Pô, o texto não vai falar isso, né? Ou até como factível ou possível. Não, porque o texto já fala que já há uma ligação. Daí, então, sabendo desses dois adjetivos, eu já poderia realmente responder como historical sem problemas lá para minha resposta. Para a última pergunta, vamos lá. The author reports on the lack of initiatives linking Brazil and Europe, Brazil's stagnation in economic terms, the absence of Brazilian diplomatic initiatives, the minor role played by Brazil in the global scenario, the diverse links involving Brazil and Western Europe. Vamos lá para o chute técnico, né? Também é uma questão complexa, para um chute técnico simples ali, rápido, então ele demandaria um tempo ali de verificação. Mas vamos lá. Eu tenho aqui the role played by, ponto final. É a única coisa que eu consigo trazer aqui das minhas sentenças para cá. E ele coloca aqui the minor role played by Brazil in the global scenario. Se eu tentasse buscar no texto alguma coisa que eu fizesse referência às minhas questões, eu buscaria the role played by, e a letra D tem role played by. Se eu fizesse isso, eu responderia a letra D, que seria uma letra errada, tá? Ou então, eu poderia começar a colocar ali algumas traduções, né? Então, por exemplo, estagnação, econômico, diplomática, iniciativas, cenário. Então, assim, eu consigo, de repente, trazer algumas palavras e, de repente, eliminar algumas possibilidades para um chute, né? Então, estagnação econômica, por uma questão que precisa ser politicamente correta, eu não chutaria a letra B. Iniciativas diplomáticas, eu poderia chutar essa pelo chute, tá? Ponto final. Então, assim, eu eliminaria a letra B. Então, pelo chute técnico, em vez de ter 5 possibilidades, eu teria só 4. Ou só 4, né? Bom, pela lógica. The lack of initiatives linking Brazil and Europe. Situação negativa, politicamente incorreta. Brazil's stagnation in economic terms. Situação negativa. Se eu pensar também que isso daqui foi em 2002, não havia essa estagnação econômica, né? Mas vamos lá. Situação negativa, politicamente incorreta. The absence of Brazilian diplomatic initiatives. Situação negativa, né? The minor role played by Brazil in the global scenario. Situação negativa, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas vamos lá. A falta de iniciativa ligando Brasil e Europa, a estagnação brasileira em termos de economia, a falta de iniciativas da diplomacia brasileira e um pequeno papel que o Brasil tem
no cenário global. Então são 4 situações negativas, né? E the diverse links involving Brazil and Western Europe. Então os diversos links envolvendo o Brasil e a Europa Ocidental. Então, a única que traz uma situação positiva é a letra E. Então, pela lógica, é a letra E. Não tem muito o que fugir disso. E com base na leitura do texto, important results grew out of the diplomatic action of Brazil vis-à-vis the Western Europe. Vis-à-vis. Cara, também nunca tinha ouvido falar desses termos, mas dá para poder entender ali que é com uma relação, né? Diverse initiatives of political, economic and cultural nature. Então ele está colocando aqui diversas iniciativas como política, econômica e cultural, né? The diverse links involving Brazil and Europe and Western Europe. Então essa seria a resposta da letra E mesmo, né? Vamos ler o texto então agora para poder treinar um pouco do listening, do reading. Eu até sugeriria a vocês também para poder ler o texto, para poder terminar o reading de vocês também, ok? Western Europe. Important results grew out of the diplomatic action of Brazil vis-à-vis the Western Europe countries throughout the 1990s, contributing in a significant way to the international insertion of the country. Diverse initiatives of a political, economic and cultural nature were implemented at the bilateral level with each country in the region and also at the multilateral level with the European Union. The most advanced experiment in regional integration ever made and whose success inspired the creation of the common market of the South, Mercosur. Relations with Western Europe, one of the priorities of Brazilian foreign policy, are characterized by an unusual combination of foundations: a common history, Portugal discovered and colonization, 60 years of the Iberian Union and the Dutch presence in the Northeast, the role played by immigration and European culture in the formation of Brazil, numerous communities and dissidents, language, religion, and shared values, the dynamism of economic exchange. The European Union is our major trading partner and the primary source of direct investment in the country, and the intensity of the political dialogue. High-level government contacts are constant and distinguished by a constructive spirit. Então esse daí foi o texto. Você vê que ele é um texto complexo, mas não impossível, né? Bem interessante. Vamos ali para alguns problemas que eu tive no texto ou interessantes que eu achei no texto, né? Out of something, out of the diplomatic action. Usually to say where something comes from. Translation do. Então, out of something. My money comes out of my job. Então, meu dinheiro vem do meu trabalho, tá? Então, vem de alguma coisa. Vis-à-vis, in relation to or in comparison with something or someone. Tradução frente a, né? Então, isso aqui é um termo novo para mim também. Policy, a way of doing something that has been officially agreed and chosen by a political party, a business or another organization. Tradução política. Só toma cuidado porque policy tem uma pronúncia diferente de police, que é polícia, né? The Dutch, relating to the people of the Netherlands. Translation, holandês. Role, the way in which someone or something is involved in an activity or situation, and how much influence they have on it. Tradução, translation, papel. Esse papel ele pode ser em uma peça teatral ou em uma organização, mas não é o papel que a gente pega na mão para escrever, tá? Isso aí seria paper.
trading, the activity of buying and selling goods or services. Translation, comercial. Source, the cause of something, fonte. The source of information, the source of the money, né? Então, a fonte de informação, a fonte do dinheiro. Distinguished, seria uma tradução bem interessante. Distinguished, distinto, né? Successful, respected and admired. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pergunta, manda lá um e-mail para walterfernandoinglês@gmail.com. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a resolução do segundo texto da prova da ESAF para oficial de chancelaria. Há ainda mais 2 textos para essa prova que a gente vai fazer aí em 2 vídeos subsequentes, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí.